E aí, galera, depois de muito vocês me pedirem, eu finalmente vim gravar esse vídeo sobre como que um iniciante pode escolher, né, analisar e escolher as primeiras ações que você vai ter na tua carteira, tá? E é importante eu fazer alguns comentários aqui, porque a forma como uma pessoa que tem mais experiência escolhe as ações que a gente vai investir, não é fazendo uma análise de 10 minutos, como eu vou fazer aqui nesse vídeo, e tomando a decisão a partir daí. Existe um trabalho bem minucioso de uma análise sobre todos os pontos de uma empresa para eu tomar uma decisão de alocar o meu dinheiro nessa empresa, nesse ativo ou não, tá? Então, você precisa entender que as suas análises, conforme elas forem evoluindo, elas precisam evoluir, você não pode ficar nessa vida de ficar analisando as empresas em 10 minutos, tá? Isso daí não é profissional e você não pode brincar com o teu dinheiro. Mas, por outro lado, eu tenho total noção de que você vai investir em algum momento, de alguma forma, em alguma empresa, tá? Então, o que eu posso fazer para te ajudar é dar algumas dicas para fazer com que o seu início de investimento seja menos desastroso e que você cometa menos erros, pelo menos nessas primeiras alocações que você fizer, baseado em alguns critérios que eu vou passar aqui. Então, esses critérios que eu vou te dar aqui agora vão te ajudar a eliminar empresas muito ruins do seu portfólio, tá? E te ajudar a tomar uma decisão de como que você pode começar a analisar uma empresa. Existem outras coisas que você vai ter que aprender a fazer, você vai ter que aprender a analisar se você quiser investir, eu vou te explicar a partir de agora. Eu vou te mostrar aonde você analisa essas empresas, tá? Eu vou tentar dar uma visão geral para você sobre o tema. Então, vamos primeiro entender uma coisa. O que você precisa aprender, né? Você precisa aprender o modelo de negócio da empresa, antes de investir nela. Você não vai investir numa empresa que você não sabe o que ela faz, tá? Senão, por que você está se tornando sócio de uma empresa que você não sabe se ela vai dar certo no futuro, porque você não sabe como ela funciona? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Eu vou te explicar como daqui a pouco, tá? A segunda coisa são os relatórios financeiros, que você vai precisar ler. Por exemplo, a DRE, o balanço patrimonial, né? E o fluxo de caixa. Você precisa aprender a analisar esses três. E desses três, a DRE, eu já tenho um vídeo aqui no canal do YouTube, que eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo também, para você aprender, e no meu vídeo você vai entender o que é uma DRE. Se você assistir meu vídeo, você vai entender melhor o que eu vou falar aqui de agora em diante, tá? Então, esses são os principais pontos que você tem que entender. E aqui, quando a gente fala sobre analisar o financeiro da empresa, envolve entender, por exemplo, estrutura de capital, a dívida da empresa, envolve entender alguns outros aspectos específicos de cada operação da empresa, tá? Mas é isso que você precisa ter em mente aqui para começar a investir. Agora, quais são os critérios que você analisa de forma prática para escolher se você quer investir numa empresa ou não, tá? O primeiro critério é entender qual é a empresa que você está investindo, no sentido de ela ser uma empresa de crescimento ou dividendo, tá? Isso aqui tá em inglês aqui, por isso que ele tá. Então, você vai analisar se você quer ter uma empresa de crescimento ou uma empresa de dividendo. Qual que é a diferença, Victor? Empresas de crescimento ou dividendo não são empresas que são ou uma ou outra. Elas podem estar no meio termo aqui. Porque as empresas que são de crescimento são empresas que vão pegar todo o lucro e o caixa que elas gerarem e reinvestir esse caixa dentro da operação para continuar crescendo. Seja para comprar outros fornecedores, outros competidores, seja para ampliar a instalação da fábrica ou para abrir novas lojas, seja para fazer mais marketing, não importa, ela vai continuar crescendo. Enquanto que a empresa de dividendo, normalmente é uma empresa bastante consolidada, então ela pega todo o lucro e caixa que ela gera e não tem o que ela fazer com esse dinheiro. Ela não enxerga boas oportunidades no mercado porque ela já é muito grande, né? O Itaú, por exemplo, não tem como o Itaú crescer absurdos no Brasil, só se ele jogar uma bomba atômica no Bradesco. Isso não vai acontecer. Então ele pega todo o lucro que ele gera e ele distribui para mim e para você. Por isso que são empresas de dividendos, eles pagam os dividendos para nós, tá? Então, normalmente, as empresas de dividendos são as que você deveria começar. Por quê? Porque você erra menos. Empresas de crescimento são empresas mais arriscadas, porque esse crescimento pode ou não chegar, tá? Se fosse tão simples crescer, gente, qualquer padaria já teria virado balduco. Então, não é fácil uma empresa pegar e sair de um estado pequeno, médio ou grande e virar uma empresa cada vez maior. Existe uma série de coisas que precisa acontecer para esse crescimento chegar. E se você não souber analisar se esse crescimento está sendo entregue conforme o esperado,
se o cenário macroeconômico realmente está favorecendo essa empresa, ou se ele impacta o crescimento dessa empresa, se a empresa está sendo negociada a preços, né, de cotação muito mais altos do que ela deveria estar, e isso pode ter um risco muito grande para você, porque você pode perder muito dinheiro. Essas são as empresas que, quando a gente está numa crise, elas caem bastante, porque a cotação embute uma série de expectativas, que depois a gente pode falar sobre isso, mas você pode perder o sono se você investir numa empresa errada, por exemplo, e chegar no momento de crise, ela cair bastante e você vai demorar muito para recuperar o teu dinheiro, se é que você recupera, tá? Então, normalmente, a gente recomenda que você comece com essas empresas de dividendo. A segunda coisa que você tem que colocar são setores seguros, tá? Por exemplo, energia elétrica, a gente tem financeiro, a gente tem saneamento, e eu vou colocar aqui os setores mais arriscados, só para você entender. A gente tem aqui, por exemplo, aviação, a gente tem turismo, a gente tem talvez varejo e a gente tem commodities aqui, por exemplo, tá? Então, o que são setores arriscados? Setores arriscados é o seguinte, cara. Se você pegar uma empresa de varejo, como a Magazine Luiza, Lojas Americanas, ou varejos específicos de setores, por exemplo, a Renner, que é de roupa, a Marisa, a C&A também, essas empresas, quando você tem uma crise, um período de inflação alta, elas se prejudicam um pouco mais, tá? Tanto porque elas podem vender menos, quanto porque os custos e despesas que elas têm podem subir um pouco. E aí você vê essa empresa ter uma cotação bem prejudicada nesses momentos. Então você perde mais dinheiro, tá? Empresas, por exemplo, de turismo, você só vai viajar se tiver dinheiro sobrando. E não é o caso agora em 2022. A gente está no momento agora de alta de taxa de juros, a Selic bateu 11,75% ao ano e tal. Então a economia ela desacelera e aí você guarda o teu dinheiro, você não vai viajar. Então empresas de turismo e aviação, por exemplo, elas sofrem bastante. Então são empresas que você tem que entender se você quer investir, se vale a pena investir naquele momento, como que funciona e você tomar uma decisão de alocação. Agora, empresas e setores seguros, cara, você não vai pagar a tua luz porque a inflação está alta. Você não vai deixar de ir no banheiro dar descarga porque a inflação está alta porque a gente está em crise. Então, a demanda por essas empresas permanece constante, tá? E isso faz com que, se você aloque nessas empresas, você erre menos, você tenha menos prejuízos, se você tiver algum prejuízo, e muito mais lucro, né? Ao longo dos anos, porque são empresas que constantemente entregam resultado, tá? Então você comete menos erros. Por isso que a gente recomenda que você comece por esse tipo de empresa. Agora, dito isso, como que você pode analisar esses fatores que eu coloquei, tá? Vamos começar com esses primeiros aqui, olha. Eu vou te mostrar o caminho mais correto, mas que eu sei que vai ser um pouco difícil para você. Tenha paciência que depois eu vou te mostrar um caminho mais tranquilo para você começar, beleza? Então vamos lá, vamos começar a analisar. Eu vou mostrar um site para vocês chamado Fundamentos, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse site. Por enquanto, eu vou falar sobre o modelo de negócio da empresa. Vamos analisar uma empresa que chama Engie. Isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, tá? Isso aqui é só porque é uma empresa que tem uma performance que dá para ser bastante didático, então por isso que eu vou mostrar ela para vocês. Eu entrei no site da Engie aqui, Engie RI, que é relação com investidores, tá? Qualquer empresa que você quiser, você joga lá, Petrobras RI, se você preferir. E aí você vai entrar aqui no site da relação com investidores, tá? E aí eu vou clicar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero descobrir é o que a Engie faz. Eu não sei o que a Engie faz, vamos analisar. Aqui você consegue ver aqui o menuzinho aqui em cima, ó, que bonitinho. Eu vou clicar, só passei o mouse em cima, eu já tenho aqui, ó, institucional sobre a Engie, né? Então vamos lá, vamos ver aqui sobre a Engie. E aí eu vou ler o que ela faz. A Engie é a maior empresa privada de energia elétrica do país. Ok, não é pouca coisa, né? Eu falei para vocês que normalmente as empresas de dividendos são empresas mais consolidadas e geralmente são líderes de mercado. Então a gente está falando que a Engie provavelmente é uma empresa de dividendos. Vamos descobrir. O que ela faz, Vitor? Ela atua com geração, né, comercialização e transmissão de energia elétrica. Peraí, vamos lá. Você está me dizendo que a Engie gera energia, ok? Além de gerar energia, ela comercializa e transmite essa energia para algum lugar? Beleza. Então, ó, você está exercitando o teu raciocínio crítico. Você não está só lendo. Você está pensando sobre o que você está lendo. E além de transmitir, ela transporta gás e outras soluções energéticas. Ok, entendi.
Depois você vai descobrir um pouco melhor como funciona esse setor elétrico, você vai entender que existe o setor de geração, transmissão, distribuição, você vai entender todos esses pontos, tá? E aí você vai ler um pouco mais sobre a empresa, né? Algumas coisas que você não vai entender direito, mas tudo bem. Você vai ver aqui, por exemplo, olha, a empresa tem 4.500 quilômetros, aquela coisa toda. Vai dar uma olhada aqui, ó, Engie em números, a história dele, você vai ler um monte de coisa. Tá bom, Vitor, entendi. Que mais? Bom, propósito do grupo, quem que gerencia a empresa. Aqui, ó, lembra que você viu que a Engie trabalha com geração de energia, com comercialização e transmissão. Tá tudo aqui. É só você ler. E além de você ler, você vai vir aqui, ó, na parte de investidores, informações financeiras. Todas as empresas da bolsa vão ter isso aqui, release de resultados. Eu vou clicar e ela vai aparecer para mim assim que a internet carregar. Os releases aqui de resultados. Então, 4 trimestre do ano de 2021. Vamos dar uma olhada. Como é que foi a performance dela? Você vai ler isso aqui. Então, isso tudo para resumir de que a empresa vai te entregar documentos, né? Olha, nossa atuação. Aqui é a gestão da empresa falando com você sobre o que eles estão vivendo aqui. Tá? E você vai ler. Vai aqui ter o detalhamento das empresas. Uma vez que você entende o que a Engie faz, você consegue acompanhar um pouco melhor. E lá embaixo vai ter aqui, ó, os relatórios financeiros que eu falei, DRE, balanço patrimonial. Olha a DRE aqui. Parece difícil, tá? Mas depois que você entendeu o que é uma DRE e assistiu o vídeo que eu postei aqui, vai ficar um pouco mais fácil você acompanhar e depois a gente pode trazer isso de forma um pouco mais didática, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, entender esse modelo de negócio da empresa. Aqui, se você está começando, cara, cabe você assistir o vídeo de um youtuber. Engie, análise. Aí você vai lá ver o que a Engie faz, tá? Aí alguém vai te explicar, você vai falar, tô entendendo. Depois que você entender, você vai voltar no site de RI da Engie e ler você mesmo, porque agora você vai entender o que está escrito aqui. Isso é importante porque você não vai ficar acompanhando o youtuber para sempre, você tem que aprender a analisar por si só. Então o youtuber vai te dar uma ajuda, aí você vai no site da Engie e você analisa essa empresa. Tá? Lê com outros olhos agora o que está escrito aqui, beleza? E compara com os concorrentes. Olha que legal. Você vai desenvolvendo essa musculatura com o tempo. Agora, para você errar menos, eu falei que você tem que escolher empresas que tenham fundamentos sólidos em termos financeiros. Esse site de fundamentos aqui não é o ideal para você analisar as finanças de uma empresa, tá? Isso aqui é uma ajuda muito rápida. Mas eu vou te mostrar visualmente o que eu quero que você procure nas empresas, tá? Vamos lá, eu vou pesquisar aqui o código da Engie, aqui, ó. Vou clicar, exibir. Vou vir aqui, ó, demonstrativo de resultados. E olha que bonitinho. Ao longo dos anos, a receita da Engie só cresce. 2013, 14, 15, ó. Olha que lindo esse gráfico. A receita só cresce. Empresas que a receita crescem são boas. Isso é o primeiro fator, mas não é o último fator que você vai analisar. Vamos descer um pouco mais lá no final e a gente tem aqui, ó, lucro líquido, tá? Em azul é o lucro líquido da empresa. E em verde é o quanto ela distribuiu desse lucro líquido para os acionistas. Lembra que eu falei que empresas consolidadas distribuem a maior parte do lucro? Você claramente vê que a Engie faz isso. Ela dá o lucro em azul, quase tudo que ela dá, ela distribui, tá? Isso é importante. Então, olha só em azul aqui, a barrinha azul, ó, como ela vai crescendo. Tudo bem, o lucro cai mesmo porque as empresas têm aumento de despesa, o aluguel da instalação fica mais cara, etc. Tá? Enfim. E aí você vai tendo aqui, ó, o aumento de lucros. Empresas que os lucros aumentam bastante são empresas bem menos arriscadas para você. Então você vai procurar por empresas assim, tá? Agora, vamos olhar uma outra empresa aqui, JBS. Mesma coisa, demonstrativo de resultados. Bom, receita. Ok, a receita sobe, maravilhoso, tá? Agora vamos lá no lucro. Então, ó, ora o lucro sobe, ora o lucro cai. Ora ele sobe, ora ele cai. Ele sobe, ele cai. Você consegue me explicar por que isso aqui está acontecendo? Você consegue me dizer se a empresa tem algum problema? Por que o lucro sobe e cai o tempo todo? Você consegue acompanhar o que é que está fazendo o lucro subir ou cair nessa empresa? Não. Então, essa empresa é muito arriscada para você, porque você não sabe analisar, cara. Você não sabe dizer se deu alguma coisa errada, se a empresa está fazendo a coisa certa ou não, se a empresa está gerindo mal as finanças da empresa, enfim. Você não sabe
diagnosticar isso daqui. Então, por conta disso, essa empresa não é para você, porque você não consegue acompanhar, tá? Não significa que ela seja uma empresa ruim. Não dá para a gente falar. O que a gente sabe é que você não sabe explicar os lucros da empresa, você não sabe por que isso aqui está acontecendo, tá? Então, você precisa de empresas mais como a Engie, que você vê que ela entrega resultados, e menos como a JBS, porque você não acompanha. Se você está começando, essa é a decisão que você tem que tomar, tá? Agora, vamos olhar um outro site, que é o Status Invest. Você pode vir aqui também, ó, pesquisar aqui nessa lupa, Engie, e ele vai aparecer aqui para você. Você clica e vai dar nessa tela que a gente está agora, tá? Vamos clicar aqui na parte contábil, tá vendo? Ó? Ele vai descer para a gente vai descer mais um pouco. Ver mais. Eu vou colocar de 2010 até 2021 e eu vou tirar essa análise horizontal aqui, que eu quero ver todos os anos bonitinho aqui, ó, tá? Então, se você arrastar para cá, tem mais anos, mas beleza. Então, vamos colocar o primeiro ponto, receita líquida. A receita líquida da empresa, vamos daqui para cá, ó. 6,4, 6,5 bilhões, tá? Bilhões. 6,4, 7, 8, 9, 12, né? Então, você vê que ao longo dos anos, a empresa aumenta a sua receita. Olha que legal, tá? É uma empresa que, de 2014 até 2021, cara, ela dobrou de receita, ela dobrou de tamanho, né? Isso não é pouca coisa. Agora, aí você vai aprender a analisar todos esses itens de uma DRE depois que você assistir meu vídeo, mas vamos lá para o lucro líquido, tá? Mesma coisa, cara, ó, 1.3, 1.5, 2, 2.3, 2.7, 1.5, porque teve não recorrente, teve algumas coisas específicas nesse ano, mas você vê que o lucro também sobe. Isso aqui que eu acabei de te mostrar é exatamente a mesma coisa que isso aqui que está na tela para você. Exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui a visão é gráfica, tá? Você consegue ver bonitinho aqui, ó, que lindo aqui os gráficos subindo, tá vendo? Olha o lucro dela, você vê de forma visual. Então, por isso que esse site ele é bacana. Agora, se você clica aqui também, ó, receita, por exemplo, vamos clicar nessa gráfica aqui, ó. Mesma visão, você consegue ver a empresa subindo ao longo dos anos, tá vendo? Aqui eu tô colocando receita, ó. Vamos colocar lucro líquido aqui embaixo? Lucro líquido também sobe, né? Então, olha só que bacana. Você vê que a empresa realmente está entregando um lucro maior aqui, mais bacana. Então, essa visão que você tem é o que você está buscando em empresas que são um pouco arriscadas, tá bom? Então, assim, cara, apesar de ter muito, mas muito mais coisa, eu nem comecei a analisar a Engie aqui, tá? Tem muito mais coisas. Se você está começando e você compra os seus primeiros R$ 50 na bolsa, pelo amor de Deus, pouco dinheiro se você não sabe direito como que funciona, você pode entender mais detalhes sobre o que a empresa está entregando de resultado para você. E você toma uma decisão mais correta com empresas que vão te dar menos dor de cabeça enquanto você estuda a análise de empresas para continuar investindo com qualidade, sem depender de youtuber ou de qualquer outra pessoa na internet para te dizer o que você tem que fazer, ou amigo que você tenha, tá? Então, cara, se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o like no vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Significa que você tem bastante interesse nesse assunto. Parabéns, tá? E, bom, espero ter ajudado. Obrigado pela sua audiência e bora ficar rico.